Bom, chegamos à última aula do primeiro módulo, a plataforma Sky como solução de negócios. E a ideia aqui é a gente passar pelos principais pontos que a gente viu nas aulas anteriores, para a gente relembrar um pouquinho e finalizar de fato aqui o módulo. Então, um pouquinho aqui da aula 1, que a gente falou do pitch da plataforma, né? Então, a gente viu de produto a plataforma, que a Sky hoje ela é uma ponte entre o hoje e o futuro digital do cliente, simplificando a adoção da tecnologia da nuvem IA. Então, ela é um ambiente único, uma única plataforma que consegue apoiar essa jornada de clientes e parceiros. Que no pitch a gente tem que focar no valor, não só na tecnologia. A venda ela começa pelo problema e termina pelo impacto de negócio, não nas funcionalidades técnicas. Lembrando que esse módulo aqui a gente está indo bem para um lado comercial, não técnico, e que a gente está adaptando o nosso pitch ali, a nossa forma de explicar a plataforma Skyway, também de uma forma que vá resolver e vai impactar negócios, não é um pitch técnico. E por fim, como criar um pitch de impacto. Então, estruturar uma fala, começando pelo problema, trazendo valor e depois demonstrando o diferencial, e sempre mostrando que a Skyway ela entrega resultados, não só soluções. A gente tem sim uma plataforma muito boa tecnicamente, mas se a gente não consegue identificar ali qual que é o problema que o cliente, o parceiro tem, identificar como a gente conecta tudo que a gente tem para oferecer aqui e consegue mostrar para ele o valor que isso agrega para o negócio, a gente não consegue fazer um pitch de impacto. Então, problema, valor, diferencial. Na aula 2, a gente falou um pouquinho sobre a integração como coração da plataforma, o que ela garante, que sistemas, dados e processos conversem entre si. Então, a integração como base para a gente começar a conseguir pensar em ter um projeto de inteligência artificial na empresa. Preciso ter sistemas, dados conversando. Que um problema comum ele pode ser oportunidade. Então, onde há retrabalho, planilhas, dados dispersos, há oportunidade para vender Skyway. Então, a gente até lembrou um pouquinho daquele processo manual de juntar informações do comercial, do varejo, né, que tinha o problema do comercial, do financeiro e dos dados de marketing que não se conversavam. E, por fim, resultado para o cliente. Mais agilidade, menos erro e uma base sólida para construir automações de inteligência artificial. Uma vez que a gente tem esses sistemas, esses dados integrados, a gente consegue começar a pensar em, de fato, ter um projeto, uma automação efetiva. Na aula 3, a gente falou sobre Lakehouse, onde a gente falou sobre a centralização inteligente, reunindo dados estruturados e não estruturados em um único ambiente. Base para decisões IaaS, então, que isso é o cérebro da plataforma, garantindo governança, consistência, insights em tempo real. Então, sem ter uma base sólida ali, os dados unificados, tratados, eu não vou conseguir confiar num processo de automação de inteligência artificial que a gente vai construir. E, por fim, conversa de negócio. Mostrar como o Lakehouse reduz tempo e aumenta a precisão e prepara o cliente para IA. Uma vez que você construiu o seu Lakehouse, você consegue infinitas possibilidades para você desenvolver automações de inteligência artificial para a sua empresa, para o seu negócio. Então, mostrar isso para o cliente, para o parceiro. Na aula 4, a gente falou sobre automação que gera eficiência, elimina tarefas manuais e libera o time para o que realmente importa. Um segundo ponto que a gente aprendeu ali, inteligência artificial aplicada resolve problemas reais, então ela é preditiva, ela é analítica, ela é conversacional, tudo integrado no contexto do cliente. E a gente viu o Skyway Studio como uma ferramenta que transforma os dados do Lakehouse em agentes de inteligência artificial prontos para agir. Então, basicamente, nessa aula 4, a gente falou muito, sim, da identificação de processos e retrabalhos, processos manuais, principalmente em áreas de negócios, mas também em tecnologia, e como que
uma vez que a gente construiu esse lakehouse, essa base de dados confiável, e a gente consegue gerar automações e inteligência artificial, a gente libera um potencial enorme para a empresa, para as áreas, para os negócios, para eles focarem realmente em fazer análise, em tomar decisões, e usar a inteligência artificial para reduzir esse tempo, ganhar agilidade para essas decisões. Sendo assim, passamos aqui por um breve resumo do que a gente viu nas aulas aqui do módulo 1. Agradeço por terem ficado até aqui, terem assistido comigo. Incentivo vocês a entrarem na nossa comunidade, a Builders by Skyward, e compartilhar lá tanto os desafios que a gente trouxe aqui nas aulas, quanto qualquer outra dúvida, problema ou insight que vocês tenham depois de ter assistido aqui a aula. Agradeço novamente todos vocês, é um prazer estar aqui e nos vemos em breve, espero.